Ai, boa noite. Oi, Ellen, tudo bem? Deixa eu tentar fixar aqui o título disso aqui. Suzana, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo fixar isso. Não fixa? Não sei. Então, gente, boa noite, tudo bem? Estamos chegando aí. Vamos falar hoje de relacionamento e saúde mental. Tudo ótimo, Ellen. Luísa. Hoje a proposta é a gente conversar um pouco. O pessoal está chegando aí, está entrando. A proposta hoje é dentro desse programa de Janeiro Branco de saúde mental, para a gente trabalhar um pouquinho, para a gente falar sobre essa questão do relacionamento e da saúde mental, né? O quanto que isso é importante na nossa vida, o quanto que isso reflete, relacionamentos refletem a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, né? Então a questão é assim, o impulso amoroso, ele acontece, nós somos o tempo inteiro, desde que nós somos gerados, no impulso ao outro, na condição do outro, no encontro com o outro é que nós crescemos a vida inteira em relacionamentos, né, na troca com o outro. E aí o que acontece? Os relacionamentos amorosos, eles são nada mais, nada menos do que um reflexo da forma do nosso íntimo, da nossa conexão que nós trazemos com nós mesmos, das nossas dores. Quem está aí? Vamos ver quem está aí. Olha aí, Amanda, Elu, Margarida, Helena, Maiara. E aí, esse encontro amoroso, ele acontece, esse impulso amoroso é o primeiro impulso quando você vê alguém passar, quando a gente encontra alguém. A questão é como que nós damos anuência a esse encontro, como que nós construímos essa trajetória amorosa com o outro, como é que esse encontro se dá, como é que a gente consegue construir isso de uma forma saudável, para que a gente não fique presos em relacionamentos que não fazem sentido para a gente, em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Tem tanta gente hoje, gente, vocês sabem disso, tem tanta gente hoje presa em relacionamento abusivo. Eu atendo tantas mulheres e elas sabem que elas estão, mas elas não conseguem sair. E aí, o que eu digo? A questão é essa desconexão com a nossa biografia, esse medo da gente entender a nossa história de vida, essa construção dessa nossa forma de nos instalarmos na vida. Essa dificuldade é que cria certas distâncias, certos silêncios, certos desencontros. Todo casal, gente, pensa comigo, todo casal é o encontro de duas culturas. São pessoas que trazem uma série de culturas, de padrões, de comportamentos, de traumas, de abusos, não é? De abandonos, não é? É isso aí, Kátia. Então, nós trazemos esses traumas, essa história, e quando nós temos uma tendência muito forte, é humano isso, de evitarmos a dor. Então nós queremos não ficar olhando muito para isso, não entender muito para isso. E aí nossas escolhas, nossa instalação na vida adulta, principalmente dentro dos relacionamentos, vão ser empurradas, vão ser motivadas pelos nossos inconscientes. E aí a gente não entende direito como é que há esse encontro em que a gente se perde, em que a gente entra numa relação tóxica, abusiva, ou numa relação que já não faz mais sentido e a gente não consegue sair. É porque está faltando essa coragem, até essa educação mesmo emocional, da gente conseguir olhar para trás. Pensa comigo aí, ver se não faz sentido. Olhar para trás e entender a nossa história de vida. Aceitar
que isso nos constitui. Não necessariamente, olha, está balançando muito. Não necessariamente isso vai nos definir a história de vida. Abusos, situações difíceis, abandonos, rejeições, nada disso nos define. Mas nós precisamos entender, aceitar que as pessoas que estavam lá fizeram o melhor que elas podiam e ressignificar, tocar isso para frente, tocar nossa vida, seguir e não ficar preso. Quando nós ficamos presos no passado, de forma inconsciente, nós estamos buscando no presente reparações dessa questão. Oi, Vilma, tudo bem? Então, o que eu estava falando, as escolhas conjugais tem muito de consciente, tem muito de inconsciente. E quando nós somos movidos, nós somos muito, pensa comigo, vê se faz sentido. Nós somos muito empurrados, muito mais empurrados pelo nosso passado do que pelo futuro que a gente não conhece. Então o que nos move no presente é o que passou, é o que nos marcou, é o que nos constituiu até hoje. Então não adianta fugir dele, porque quando eu perco esse vínculo interior comigo mesmo, quando eu perco essa intimidade, e hoje é uma das questões que mais prevalecem nos relacionamentos, é a dificuldade da intimidade. E essa dificuldade da intimidade vai se refletir até na sexualidade do casal. Mas como é que eu posso entregar a intimidade para o outro? Como é que eu posso entregar essa minha vulnerabilidade se eu mal tenho intimidade comigo mesmo, com a minha história biográfica, com a minha história de vida, com o meu passado? Se eu mal tenho intimidade com essas dores e com essas alegrias, né? Com essa forma que foi me estruturando ao longo da vida e que hoje eu consigo entender isso e viver isso e acalmar algumas dores e lidar com elas, ou eu vou buscar nesses parceiros que estão aí, que eu estou buscando essa reparação do passado. Estou exigindo dos parceiros para que eles nos tragam aquele carinho, aquele olhar, aquele afeto que nós não tivemos lá atrás. Aquela validação, nós ficamos buscando essas validações constantemente nesses relacionamentos atuais, mas são validações que nós não recebemos lá atrás. Fora que nossos parceiros, eles têm outros padrões, eles vêm de outras culturas, eles vêm de outros abandonos, outras dificuldades, outras questões assim. Você pode ser de uma família onde havia muito silêncio e na família dele havia muita agressão. Onde você, na sua família, resolvia-se tudo com diálogo, se conversava sobre projetos, sobre sonhos. Na família dele havia muito silêncio ou muita agressividade. Tem que engolir o choro, tem que engolir a raiva. Fica por isso aí. Assistia muito desentendimento entre os pais. E o casal, quando ele se forma, ele traz toda esta carga para dentro da relação. E toda esta carga, hoje eu vejo muitos casais que estão com muita dificuldade. Hoje eu vejo casais que estão com muita dificuldade na questão da intimidade e na questão da libido, que é o desejo, né, da sexualidade. E essa questão tem muito a ver com essa intimidade pessoal, de se conhecer a sua estrutura emocional, se conhecer, porque assim fica um olhando para o outro, um cobrando do outro, quando a questão, o bom relacionamento tem que olhar cada um para si, ver o que está entregando para o outro. Olha aqui, a Suzana está botando, algumas mulheres querem o parceiro como pai, alguns homens esperam que a esposa, exatamente. Você está buscando hoje, isso é o que você está falando, exatamente o que eu falei. Você está buscando hoje aquele pai ou aquela mãe que você não teve, ou que não te entregou, não te validou, não deu aquele olhar, sabe? Não dizia qual era o seu valor, não dizia que você era uma pessoa que tinha realmente coisas bacanas, você era uma pessoa legal,
sabe? E aí, hoje, muitos casais hoje não estão cobrando um do outro essas reparações, sabe? Buscando essa construção. Uma outra questão que afeta muito, até achar o marido de pai e a esposa de mãe. Olha quantos casais que eu atendo, que eu já atendi, que falam isso. E eu falo, ele não é pai, nem ela é mãe. Vocês são, um é esposo, outro é mulher. Então, busque outra forma carinhosa de se tratarem, porque não pode confundir a coisa. Vocês são marido e mulher. O casal tem que ter a coragem e a energia de cuidar da relação todos os dias. Relacionamento dá trabalho, mas é um trabalho gostoso quando é feito de uma forma aberta, de uma forma honesta, quando você se entrega de verdade. Existem dificuldades? Existem diferenças de níveis de entrega? Existem, cada um é um universo. E nós temos uma necessidade muito forte de fechar nossos parceiros dentro de esquemas, mas nós queremos ser percebidos e enxergados como pessoas assim, dentro de abertos, de que nós temos muitas possibilidades, mas o outro nós tentamos enquadrar em esquemas para acalmar a nossa insegurança em relação ao outro. E não existe. Boa noite, Sônia. Aí a Kátia fala, importante avaliar essas reparações e buscar as devidas mudanças. É importante você conseguir se conectar interiormente, se conectar com a tua história, porque é essa desconexão interna de cada um que vai gerando esse afastamento, mas esse afastamento já está sendo gerado de cada um consigo mesmo, com a sua história, com a sua percepção de vida, com seus comportamentos. As pessoas, quando eu pergunto às vezes assim, mas o que é valor para você dentro de uma relação? Poucos sabem falar. O que é valor para você dentro de um relacionamento amoroso? Poucos sabem falar. E aí vem a segunda pergunta: como você comunica esse valor ao seu parceiro, à sua parceira? Como é que há essa comunicação? Está entendendo? A Suzana está falando aqui, importante lembrar também que há pessoas que transferem o outro a responsabilidade, exatamente. Como você não conseguiu ser feliz lá na sua infância ou na sua adolescência, você continua cobrando, aí que eu falo da inconsciência, da escolha inconsciente. Você continua cobrando dentro do relacionamento que o outro te faça feliz, quando certo é essa soma de vida, soma de possibilidades, soma de felicidades. Mas o outro não tem a responsabilidade sobre os teus desejos, sobre os teus sonhos, tuas fantasias. Ele pode no máximo te ajudar a realizar, mas a responsabilidade é sua por lutar por isso, por primeiro saber quais são, segundo saber comunicar ao outro, e aí sim os dois juntos vão começando a construir. A Aline falou, respeito e confiança, é verdade, mas a respeito e confiança, vamos lá de novo, começa por você. Quanto que você se respeita, o quanto que você se conhece, não é? O quanto que você consegue respeitar seus sonhos, seus desejos, suas necessidades, quanto que você consegue respeitar os seus limites. Quantas vezes a gente não sabe nem qual é o nosso limite e a gente se permite e abre mão e sabe, vai vivendo uma vida que começa a ficar cada vez mais sem sentido. Beber água aqui que eu fico com a boca seca. Então, o que eu estava falando, o respeito um pelo outro já começa pelo autorrespeito. Quem sou eu, né? O que eu quero? Quais são minhas necessidades, meus desejos, minhas vontades e meus limites? O que é negociável para mim, o que não é negociável? Eu sei disso. Eu sei, eu vejo muitos casais, gente, presta atenção, eu vejo muitos casais que sabem
abrir um destiladeiro de queixas, de o que não gosta, o que não suporta no outro. Aí quando eu pergunto, mas o que você realmente gostaria, o que você deseja, não sabem falar. Então, quando você falou aí, confiança e respeito, começa com você. A própria confiança, a autoconfiança. Quanto que você tem de autoconfiança na vida? Quanto você tem de autoconfiança para entregar a sua vulnerabilidade? Lógico que vulnerabilidade não é sair falando tudo. A gente tem que falar aos poucos, tem que ir abrindo aos poucos, na medida em que o parceiro consegue honrar essa vulnerabilidade, né, esses pontos mais frágeis seus medos, seus passados, sua angústia, sua insegurança. Aí sim vai aumentando essa intimidade do casal, vai aumentando essa construção verdadeira ali de sentido de vida, porque ali há confiança, há respeito, um honrando o outro, um segurando a mão do outro. Então, quando você falou ali atrás, Aline, respeito e confiança, como eu falei lá no início, olha cada um para si. Um bom relacionamento começa quando cada um olha para si, vê se está entregando o seu melhor, se está confiando, se está conseguindo se abrir. Deixa eu ver aqui, ó. A Suzana falou, incompatibilidade de gênio seria uma desculpa? Não existe incompatibilidade de gênio, existem formas de funcionar diferentes, tá certo? Existem formas de percepção, mas existe, que eu mais vejo por aí, é fechamento emocional, é medo emocional de entrega por questões que já passaram, que não tem nada a ver com a relação, é esse medo de abertura, esse medo do diálogo. E quando eu tenho a autoconfiança comigo, e eu sei que a minha felicidade e que eu preciso expressar o que é a minha necessidade num relacionamento, o que são meus sonhos de vida, o que são meus desejos ali, aí sim, não existe essa questão de incompatibilidade de gênios. Existe dificuldades muito grandes, às vezes, em temperamentos. Existem temperamentos muito diferentes. Tá? E às vezes a gente, por carência, por medo de solidão, por dificuldade de se sentir, não conseguir se sentir dentro de um relacionamento porque se sente não pertencendo, é uma sensação de pertencimento. O relacionamento dá uma sensação muito forte de pertencimento. E isso é um dos pontos principais que funcionam para dificultar nosso encerramento de ciclo de alguns relacionamentos, nosso fechamento, às vezes, de sair de um relacionamento tóxico. Porque quando nós terminamos um relacionamento, veja bem, desde a época das cavernas, o ser humano é um ser gregário, ele tem que ficar em contato com o outro através do relacionamento que nós crescemos. Desde a época das cavernas, a maior punição que um ser humano podia receber era o isolamento. Quando ele cometia alguma falta, algum desrespeito, alguma barbaridade, na época, dentro de uma caverna, dentro do grupo, ele era excluído. E essa memória nós trazemos até hoje, que é o nosso cérebro reptiliano que está falando para a gente. Você não tem valor, por isso que você não tem pertencimento. Essa é a questão que prende muita gente dentro de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, ruins, tá certo? Relacionamento abusivo é quando o outro tenta controlar a sua vida, controlar sua vontade, a forma de você existir, funcionar, pensar, sentir. O relacionamento tóxico não necessariamente é por aí. O relacionamento tóxico muitas vezes é um relacionamento realmente ruim. O outro não quer te controlar, mas também te critica o tempo inteiro, sabe? Não tenta controlar, mas está sempre te jogando para baixo. Essa é a diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento ruim. O tóxico é um relacionamento ruim para os dois, eu diria. O abusivo não. O abusivo tem um controlador e um controlado. Aí é que está a questão. Muitas vezes tem muito a ver com esse não autoconhecimento
sobre a construção pessoal de apego. Isso se dá lá na infância com nossos cuidadores. Então você, uma pessoa com apego ansioso, quando se junta com um apego evitante, é como se fosse assim uma arena, um prato cheio. Quando eles não se conhecem, não sabem como lidar com essas questões, o apego ansioso ele precisa o tempo inteiro de validação. Ele vai buscar a validação do outro, se eu tenho valor ou não para o outro. Ele tem essa ansiedade, ele tem essa necessidade de buscar valor, da validação dele pelo outro só. Não, ele não consegue enxergar o valor, então ele precisa do outro, e ele precisa ficar isso incessantemente, porque dá a sensação a ele de que ele tem um certo controle da relação, que a partir disso ele não vai sofrer. Mas o evitante, com esse excesso de contato, com esse excesso de questionamento, de perguntas, de intimidade, verdadeiramente intimidade, o evitante ele se sente sufocado, ele se afasta. E às vezes ele começa a querer controlar o outro, controlar essa distância, controlar o jogo. Então é um jogo muito difícil num relacionamento, e a gente precisa aí, então, tá a questão, a gente precisa estar atento para o autoconhecimento, precisa estar atento para o conhecimento, tornar consciente todas essas questões, abandonos do passado, essas dificuldades, essas nossas raivas, essas nossas abandonos verdadeiros, agressividades que nós ouvimos, essa falta de validação, de olhar dos nossos pais. Isso tudo está hoje nos movendo dentro desse jogo relacional. Isso tudo está nos empurrando dentro desse jogo, dentro dessa dança conjugal, e nós não temos muitas vezes a menor consciência disso. Então, quando eu digo, eu repito, o autoconhecimento é a base para o relacionamento. Quando você olha para você, quando você vê o que você quer, o que você suporta, o que você aceita, e o outro também, aí sim. Agora, quando só um fica atrás, fica tentando, quando há uma indisponibilidade emocional, como eu digo, há uma impermeabilidade emocional, aí fica difícil, porque a impermeabilidade, o fechamento emocional, ele só causa distância, ele gera um excesso de tensão que as pessoas não conseguem. Estou tentando aqui falar. Cadê ali? Não, mas podem ser ex de valores? Pode. É normal não se sentir preparada para iniciar um relacionamento e evitar conhecer pessoas? Eu diria o seguinte: se você está num movimento de evitar conhecer pessoas, uma coisa é você não estar com a sua vida voltada para isso, você não está com a sua atenção, seu emocional, sabe, suas antenas todas voltadas para achar alguém, para se relacionar. E eu não acho que isso seja saudável. Mas quando você se coloca em posição de evitação total, de não querer, eu não quero, chega uma pessoa e começa a conversar e eu não quero saber, aí você tem que ver o que está aí dentro, que dor é essa que está movendo, que está transformando isso em evitação, em medo. Isso é medo. É medo de novamente se entregar e ser abandonada ou ser maltratada. De alguma forma, tem algum medo aí que está... Ei, Michele, eu vi que você entrou aqui agora. O desequilíbrio, estou lendo aqui da Helena agora. Mas assim, essa evitação não é legal também, tá? Não é bom nem a gente ficar nessa, como se diz aí no popular, tá? Nessa paranoia, nessa coisa, esse ímpeto de querer conhecer alguém, de estar sempre num relacionamento. Não, a
gente tem que entrar num relacionamento, saber se posicionar dentro desse relacionamento, se entregar, trocar e saber, e não é fácil, mas tentar entender e saber se o ciclo já acabou, já se encerrou, e aí você vai entender o que você contribuiu para que esse ciclo se encerrasse, o que você contribuiu ao longo de todo esse relacionamento, tá bom? Helena está perguntando aqui, o desequilíbrio emocional na relação tem a ver com o histórico? Tem pessoas, cada um traz o seu padrão familiar, traz a sua autoestima, a sua construção de apego. O padrão familiar, ele atua muito nessa questão do histórico que eu estava falando. O desequilíbrio emocional, tem gente que tem muita dificuldade de lidar com a frustração, tem muita dificuldade de entender que o outro é um universo completamente diferente e ele vem de um padrão familiar, de uma cultura familiar completamente diferente, como eu estava falando. Uma família pode falar, pode sentar à mesa, a Aline está falando, é a mochila emocional, todos nós trazemos, como se fosse uma mochila emocional, com crenças da nossa família de origem, crenças, missões, sabe, valores, forma de atuar, forma de lidar com crises, forma de lidar com amor, de se relacionar, né? Tem umas que aprendem a declarar o amor, a família sentava na mesa, conversava, trocava ideias, projetos, sonhos, o que fez no dia. A outra família do cônjuge, cada um comia no seu tempo, cada um come no seu quarto, ou quando sentava à mesa, que é pior ainda, se agrediam, havia aquela imposição parental, sabe? Aquela imposição de pai e de mãe. Não, você vai ter que fazer isso porque assim está acabado, não explica as coisas, não fala de uma forma amorosa, não valida o que você falou, às vezes nem escutavam. Tem famílias que ninguém se escuta. E quando a pessoa vem desse meio, e você está numa família que conversa, vocês vão ter que começar a trabalhar muito essa dança conjugal, essa construção relacional de vocês. Vai ter que ter muito entendimento, muita conversa. E é aí que os casais se perdem, porque normalmente, a disputa pelo padrão, para que o padrão prevaleça, é muito forte, é muito grande. E eu explico por quê. Porque quando nós funcionamos dentro do nosso padrão que nós já conhecemos, isso nos dá segurança. Não significa que o nosso padrão seja o melhor nem pior, o mais saudável ou não, mas são padrões aprendidos de funcionamento. E isso é preciso se trabalhar com o casal. É preciso trabalhar os dois. O que eu sinto quando você faz isso? Como é que eu me sinto? Sabe? As pessoas têm dificuldade de falar de sentimentos, de emoção. Qual é a emoção que eu estou sentindo nesse momento? Não sabem nem nomear as emoções. E aí partem para a agressão ou se fecham no silêncio, porque não sabem lidar com essas diferenças de construções, de personalidade, construções de padrão, de instalação na vida, de funcionamento na vida. É de funcionamento mesmo, diante de crises, diante de situações boas, sabe? Tem uns que gritam, declaram amor e falam e acontecem, outros ficam lá, tá ótimo, tá sentindo tudo por dentro, mas não fala, não conseguem falar meu amor, não conseguem se declarar, não conseguem falar o quanto que o outro é importante na vida dela, o quanto que o relacionamento traz de valor. O que é valor? Se ele nem olha para ele e não sabe exatamente o que é valor na vida dele. Está entendendo? Vocês têm alguma pergunta? Manda a pergunta aqui.
não aprenderam, é o que a Aline falou, algumas nem sabem, nem aprenderam o que é amor. Não viram isso na sua família. Elas não viram o pai, mãe, tios falarem isso, declararem isso, conversarem, falarem como estavam se sentindo, sem agredir, sem querer impor, sem querer exigir que o outro saia dele e funcione dentro do padrão que ele quer. E essa tentativa de imposição é uma tentativa muito assim surreal, é uma coisa assim fora da nossa capacidade, é uma tentativa de controlar a vida para evitar sofrimento, para evitar abandono. Isso nós não conseguimos, não vamos conseguir nunca controlar o outro. Nós já temos muita dificuldade de nos controlarmos, controlar a nós mesmos, não é? Aí volta de novo ao ponto. Um bom relacionamento começa pelo autoconhecimento dos dois. Como que eles funcionam? O que eu quero desse relacionamento? Que valores são para mim dentro de um relacionamento? Como que eu comunico esses valores? Quais são os meus limites? O que eu posso negociar dentro disso? Isso tudo vai se refletir muitas vezes dentro da sexualidade, que é uma energia que tem ali dentro do casal, e às vezes a coisa fica adoecida, porque o que eu vejo muito hoje é reclamação de falta de desejo, falta de vontade, falta de libido, e muitas vezes, eu diria que 90% das vezes, não são problemas fisiológicos, não são problemas hormonais, são problemas emocionais, são problemas relacionais. O casal não está sabendo lidar com a relação de uma forma gostosa, cuidadosa, amorosa, atenciosa um com o outro. E lógico que isso tudo interfere dentro do desejo, da sexualidade, sabe, daquela intimidade maior, que é isso. Vamos ver aqui, ó. Por que essa sensação de que as pessoas vão dando menos atenção com o tempo, quando conquistam, relaxam? Aí ficamos querendo a atenção do início. Sim. As pessoas caem naquela questão da rotina e caem na desatenção da relação, e é incrível porque dão como certo aquela relação, ou porque não estão satisfeitos, ou porque dão como certo quando não é certo. Por que as pessoas chegam? Por que nós chegamos em casa? Eu também já fiz isso, sabe? Coloco nisso. Por que você consegue chegar em casa, dar uma atenção ao filho, por exemplo, ver o que ele comeu, o que ele se vestiu, se ele tomou banho, se ele está limpo, está cheiroso. Você consegue ver planta, regar planta, não sei o que. Você consegue dar atenção a gato, ao cachorro, ao seu pet. Mas quando você chega no seu parceiro, na sua parceira, silêncio, oi, tudo bem, seu dia foi bem, foi bom. E nada mais, não há aquela troca, não há aquele cuidado, não há aquela intimidade. Mas como é que você está hoje? Como é que foi? Como é que você se sentiu hoje ao longo do dia? Aconteceu alguma coisa? Como é que você realmente está se sentindo? Olha aqui, a Rô está falando. Tenho dificuldade em saber o que é o controle nas minhas atitudes. Você tem dificuldade de saber quando você está querendo controlar o outro? É quando você fica querendo, hoje eu vejo muito isso, fica querendo saber aonde vai, com o que falou, o que foi dito, o que foi conversado, o que falou no WhatsApp, o que falou no Instagram, quem que deu like, quem que não deu like, qual foi a conversa que teve, com quem que está falando. Isso é uma necessidade de controle. O importante é o seguinte, é saber que a necessidade de controle é só
uma forma da gente tentar minimizar a possibilidade de vir a sofrer nessa relação. Porque quando eu controlo o outro, então se eu controlo, esse outro jamais vai sair dessa relação, né? Porque ele está no meu controle. Olha quanto que essa percepção é falsa, não tem nada assim de real, de concreto, né? E isso tem muito a ver com o nosso passado. Quando nós sofremos muito na relação adulta, nós vamos tentar controlar nossos parceiros, nossas parceiras. Por quê? Porque dá essa falsa sensação de que se eu estou controlando, se eu sei tudo da vida dele, se eu sei absolutamente tudo, se eu sufoco, sabe? Se eu tento controlar os atos, atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções, ele não vai me abandonar, porque eu sei tudo dele, aí eu consigo atender tudo, consigo atender tudo que ele deseja. Eu sei tudo dele, não sabe. Nós mal sabemos sobre nós, mas é uma tentativa, e é uma tentativa, como eu disse, já repeti hoje várias vezes, é uma tentativa pelo não conhecimento da nossa história de vida. Que medos são esses que nós trazemos? Que medos, que faltas, que inseguranças, que abandonos são esses que estão nos empurrando até hoje na vida? Quando nós sabemos disso, nós entendemos que o outro também tem tudo isso que nós temos, e que o melhor que eu faço é entregar o meu melhor, entregar meu melhor amor, minha melhor atenção, meu melhor carinho, minha melhor compreensão das diferenças entre eu e ele. Aí a Kátia falou que às vezes o diálogo é só reclamar um do outro. Sabe por quê? Essa questão da reclamação é um ponto que cai muito. A reclamação é a tentativa de impor ao outro a sua forma de pensar, de sentir as coisas. Muitas vezes os casais, porque fica um olhando para o outro, um cobrando do outro atitudes que seriam a de reparação da minha falta, mas eu é que tenho que me reparar, eu é que tenho que buscar ajuda, eu é que tenho que me entender e me completar. E com o outro sim, aí o outro sim vai ser um somatório. Mas se eu não me conheço, se eu não sei quais são meus desejos, minhas necessidades, quais são minhas faltas que foram lá atrás e que eu não consegui ainda entender, aceitar e ressignificar hoje, eu vou ficar olhando para o outro, vou ficar cobrando do outro. Tem muito de cobrança disso daí, de reparações de coisas, do outro me preencher de problemas que ele não faz a menor ideia, ele não participou e não é responsabilidade dele. Mas tem muito também de reclamação. Kátia, olha só, pensa bem, vê se faz sentido isso daí. Existe muita reclamação que é uma disputa disfarçada de qual o padrão familiar que vai prevalecer. Ou seja, eu tenho um modo de funcionar que eu aprendi dentro da minha família de origem e a minha companheira tem um modo dela que ela aprendeu. E aí entra a disputa de qual modo que é o melhor de funcionar em tudo, para refeições, para a hora de dormir, para a hora de acordar, para estar com os amigos ou não estar com os amigos, para lidar com filhos. Então é um problemaço. Você aprendeu que educar filhos, transmitir amor, carinho, atenção é uma forma, e o seu parceiro aprendeu que é de outra forma, aprendeu que é mais no silêncio, deixa ele se virar, ele tem que aprender de qualquer maneira, enquanto que você acha que você tem que dar mais assistência, tem que estar mais presente, tem que ter mais toque físico. O outro acha que basta falar, que basta, às vezes até nem falar, basta olhar que ele vai ter que entender o que eu espero. Veja quantas coisas que podem estar por trás dessa atitude de reclamar, desse conflito muito presente, muito constante entre os casais. Você quer ver uma coisa? Olha só, gente, tem muita questão aí com sogra. Por quê?
Porque são as disputas de padrão familiar. São inconscientes. As pessoas não se dão conta, mas querem impor seus padrões um ao outro. Quando um casal, na verdade, o que eles precisam é construir um novo... Na verdade, eles estão construindo um novo núcleo familiar. O que eles precisam aprender é construir juntos esse novo núcleo, com essa nova forma deles. Lógico que essa forma vai estar sempre impregnada com o padrão familiar de cada um, com essa mochila emocional que cada um trouxe. Mas o casal tem que se abrir, os dois têm que conseguir essa abertura interior, essa intimidade, essa troca de intimidade, para que eles possam sim realmente construir isso de uma forma mais conectada realmente um com o outro. Mas essa conexão com o outro só vai acontecer quando eu estou conectado comigo, com a minha história, com meus desejos daqui para frente, porque senão é um passado inconsciente que está nos empurrando, que está nos movendo, que está causando essas reações que eu falei agora, de reclamar, um casal que fica o tempo inteiro reclamando um do outro. Está reclamando é porque está cobrando que ele funcione de uma forma que tem que ser da minha, não da dele. Olha só, que tem uma boa, Aline. Vejo casais jovens que as namoradas vão para o jogo de futebol dele para não deixar ele sozinho. Esse é o controle. Esse é o controle. Os dois têm direitos a ter hobbies, a ter manterem seus grupos de amigos, suas amizades que já existiam antes dessa relação. Mas isso é insegurança pessoal. É o ciúme. Ciúme o que é? Ciúme é uma insegurança enorme. É uma insegurança que já foi causada lá atrás. Isso é um dano que já vem lá de trás, que a gente nem percebe. Mas ele hoje está com a roupagem adulta. Está com a roupagem adulta na troca, na relação adulta. Nós estamos vivendo hoje na relação adulta, não mais na criança. Mas quando a gente não conhece, essas inseguranças já de trás, esses abandonos, essas rejeições, nosso funcionamento está dentro dele. Ele continua, só que ele agora vai com a roupagem adulta. Aí vai lá para o jogo de futebol, porque quer ter certeza de que ele está no jogo de futebol, quer ter certeza que não tem as amigas, quer ter certeza que não vai beber demais. E aí vira um jogo, a relação vira um jogo de controle. Controle para tentar não sofrer ali na frente, para tentar não ser traída, para tentar... Não tem como você controlar outra pessoa. Não tem como. Você consegue se controlar. Você consegue se conhecer e saber, botar limite, exigir o respeito, colocar aonde que a coisa você aceita, onde você não aceita, o que você precisa para ir para um jogo de futebol, o que é aceitável para você, o que não é. Mas não adianta você querer ficar controlando nem futebol, nem saída com os amigos, que todos os dois têm direito. A mulher também tem direito de sair com as amigas, sabe? Eu já vi casos em que o marido, ele quer tomar cerveja com os amigos, quer tomar o chopp, mas não quer, se sente totalmente inseguro, tinha ataques de raiva porque a mulher saía com os amigos. A Mar está aqui falando, eu não estou mais acreditando nos homens, sinceramente. Mar, deixa eu te falar uma coisa. Começa a prestar atenção no que você está colocando como valor para iniciar as relações, para se sentir atraída dentro de uma relação. Começa a colocar, porque nós temos esse padrão que nós vamos buscar. Esse padrão que a gente já conhece às vezes, e quando nós não temos essa consciência, muitas vezes ele é muito ruim. Padrão assim, que você acostumou a ver seu pai agredindo sua mãe, você aprende que aquele é amor, e aí você acha, você começa a aceitar isso de uma forma natural, porque você aprendeu, apesar de ser um absurdo. E a agressão que eu digo pode ser só verbal,
sabe? Ou seu pai era calado, ou sua mãe, o casal era extremamente calado, ou você viu muita infidelidade. E às vezes a gente busca pessoas com essas características porque ali tudo bem, eu sei lidar com isso. De alguma forma eu sei lidar com isso, isso não me é estranho. E o que nos é estranho nos dá muita ansiedade. Tem que ver, assim, eu te sugiro assim, olha, não só por aí, mas também outras características, que valores você está buscando. É pela beleza física, pela atitude social, pela posição social, sabe? O que é isso que está se repetindo nessa sua busca e nessa sua aceitação de construção de relacionamento? O que está se repetindo aí? Começa a olhar com cuidado, com carinho para isso, porque tem muita gente boa por aí, tá? Tem muitos homens legais, bacanas, tem muita gente que é difícil. Os homens têm uma dificuldade maior emocional, de abertura, por uma questão de educação, e aí é tema para uma outra live, essa dificuldade masculina para essa abertura, para falar de emoções, de sentimentos, para conversar mesmo, para trocar, né? Cansei de ser presente e não receber. Não receber o que? Presente? Ou não... Você... Mas assim, olha, Maia, eu vou repetir. Presta atenção se você não está buscando repetidas vezes. Uma mesma característica nas pessoas, nos homens que você está buscando, você está se interessando, você está dando abertura. Dá uma olhada, porque tá por aí, entendeu? Veja que valores você está buscando aí no início para se sentir atraída, sabe? Questão da senha do celular. Se você precisa da senha do celular do outro, você precisa ficar investigando. Isso é privacidade, né? Se você já não confia mais nesse nível, então é melhor ver o que está acontecendo nessa relação. O que está acontecendo aí que está te gerando tanto desconforto, que um precisa ter a senha do outro e precisa ficar invadindo, sabe? Existe a questão da intimidade, existe a questão da privacidade, que a gente não pode confundir, tá certo? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum, mas tem gente que se sente invadida, na sua privacidade. E assim, se você tem essa necessidade, se o casal está com essa necessidade, a gente precisa ver o que está acontecendo aí nesse jogo relacional que está gerando tanto desconforto a nível de precisar controlar, né? Não é? Não podemos desistir de conhecer, se abrir para conhecer pessoas novas. É isso, Aline. A gente não pode desistir. O que a gente precisa é observar o passado, observar o que a gente tem buscado até o momento. Se não está dando certo, tem algum padrão aí que nós estamos repetindo, alguma característica, alguma atitude que nós estamos repetindo que tem a ver com a nossa história de vida. Tem a ver com a nossa história de vida, tá? Fica muito atento com isso. Olha aqui. A Neila Oliveira, muitas vezes o egocentrismo predomina nas pessoas, infelizmente. Infelizmente, o egocentrismo são pessoas centradas nas necessidades dela mesma. São pessoas que estão desesperadas, buscando serem atendidas e não conseguem olhar à volta porque lá atrás não eram atendidas, ora era atendida, ora não era atendida. Era uma coisa intermitente, mas geralmente é porque não foram atendidas nas suas expectativas, nas suas necessidades, sabe? Fazia uma coisa, um desenho, escrevia um poema, uma carta, tocava uma música, cantava, e os pais, legal, tá bom, agora deixa eu ler aqui meu jornal, deixa eu ver minha televisão. E aí a pessoa se torna assim, com aquela fome voraz de querer ser atendida, de querer ser olhada, entendida, tem dificuldade de olhar o outro, porque ela também não foi olhada lá atrás, ela se construiu assim, não é?
senha, a Lili falou que a senha é muita desconfiança. A Sula falou, faz sentido. Verdade. Vem de várias traições, a Aline falou ali. Sim, quando a gente é traído, isso aí gera uma sensação, uma percepção de abandono, de rejeição muito forte. É uma quebra de contrato na relação do casal. Isso aí também é tema para outras lives, é uma questão muito complexa, que não necessariamente, como se fala muito aí, é mau caráter, mas tem muita questão aí. Tem muitas questões, e tem muitas questões dentro da relação para chegar ao ponto de uma traição, que não estão sendo faladas, não estão sendo ditas. E aí está, mais uma vez, o motivo de nós estarmos aqui hoje, que é o Janeiro Branco, que é a gente trabalhar essa saúde mental, nossa saúde emocional. E isso é a espinha dorsal que nos mantém aí, sabe, inteiros, eretos diante das situações da vida, diante dos relacionamentos. Não nos dobramos ao egocentrismo do outro, mas nós vamos aprender a lidar com isso. Ou, se chegar ao limite de não fazer mais sentido, vamos saber sair disso, desta relação. Não nos submetermos a uma manipulação, um controle, não é? À vontade do outro. A privacidade tem que ser mútua, não vale só para um. Claro que não. A privacidade tem que ser dos dois. Se um não sabe, se um fica desconfiando, vão trabalhar isso, vão buscar ajuda, gente. Vai buscar ajuda, tem muita gente boa aí para ajudar vocês. Vai buscar ajuda, porque isso aí são inseguranças de muito tempo, não é de agora, não é da sua relação, não é dessa relação de agora. Ou se for dessa relação de agora, vão resolver, sabe? Se houve mudança aí, vai resolver, mas não fica, sabe? A pior coisa é ficar num relacionamento com desconfiança, com insegurança em relação ao outro, porque aí não cresce, vocês não crescem. E assim, o relacionamento saudável é uma das maiores fontes, uma das maiores forças de alteração da nossa vida, mas alteração do bem, de construção, alteração do nosso emocional, dos nossos sonhos, a construção em conjunto. É alguém que nos dá valor, que nos dá sentido. Nós precisamos disso, não adianta fugir disso. Não adianta fugir. A questão é quanto que eu tenho também, sempre olhando para mim, quanto que eu tenho para entregar, quanto que eu tenho entregue dentro das relações, entendeu? No dia a dia. Que é isso? Relacionamento é um assunto para uma das... Helena está falando do relacionamento, assunto para 200 live. Nós vamos fazer live aqui até 2027. Verdade, Helena. Então depois vocês venham lá no meu direct e eu vou também fazer história, vou botar lá quais são os assuntos que vocês querem dentro de relacionamentos, e a gente vai pautando um a um, vai ajudando vocês. Olha, a Ney Oliveira falando novamente, sinto muita dificuldade nas relações com os jovens de hoje. É verdade, hoje tem uma geração aí que não está muito olhando para si, está muito ligada em eletrônicos, nas redes sociais. Mas você tem que buscar ver também um pouco desse padrão que você está buscando nele, sabe? O que está te atraindo ali? Os jovens estão amadurecendo tardiamente, estão cada vez mais, porque também estão sendo muito mimados. Então, foi uma geração aí que foi... Os pais tiveram muita culpa, entrou esse politicamente correto, os pais sentem culpa de reprimir, aí vem todo mundo e diz que se você dá uma bronca, se dá uma palmada, é uma coisa muito complexa, que aí são para várias lives, essa questão dos amadurecimentos. Mas, assim, nós vamos resolver isso, vamos ponto a ponto, caso a caso. Tá, eu agradeço muito a participação de todos vocês, foi ótimo. E deixa lá no meu direct, eu também vou fazer stories abrindo caixinha para você
Então, na sua geração começava cedo, mas o mundo mudou e aí fica difícil. Essa diferença de relação, essa diferença de geração, essa diferença de percepção, de instalação na vida. Isso é fundamental a gente conseguir. Tá? Obrigado, Aline. Vai lá para a aula. Então, muito obrigado. Depois a gente volta. Deixa lá no meu direct os assuntos que vocês querem que sejam abordados e eu vou abrir nos stories, tá bom? Vamos juntos. Vamos ter uma ótima noite para vocês, uma ótima semana e até a próxima. Muito obrigado a todos pela participação até aqui, tá bom? Um beijo e tudo de bom. Até a próxima lá.